Olha só como as expectativas de retomada do desenvolvimento deste gigante país que estava em coma vão se desenhando. A revista de negócios Forbes, uma das mais influentes do mundo, deu uma amostra de como o exterior está atento ao que acontece por aqui e publicou uma matéria ontem em tom muito positivo, afirmando que o Brasil está de volta. Com o título O Brasil está de volta, baby, dirigida ao mundo financeiro de Wall Street em Nova York, a revista não esconde o entusiasmo e a expectativa dos investidores internacionais com as propostas e medidas adotadas pelo novo governo, que irão impulsionar a economia e possibilitar que o Brasil seja um dos melhores lugares do mundo para se investir, empreender e prosperar. Citando o fato de o índice Bovespa bater todos os mercados emergentes, a Forbes mencionou que o Brasil está superando a China e até o mercado de ações da Trump em casa, e explicou: tudo isso graças a um projeto de reforma da Previdência que já foi impopular e que teve dezenas de milhares de participantes no mês passado em apoio à pressão do novo presidente para reformular o sistema de pensões públicas do Brasil. A Forbes publicou a matéria logo após a excelente notícia de que os indicadores no exterior, que medem o grau de confiança nos países, conhecido por aqui como Risco País ou Risco Brasil, recuou para o menor nível desde setembro de 2014. Naquele ano, o Brasil ainda possuía grau de investimento, de acordo com o rating das 3 principais agências de classificação de risco. A pontuação da medida de risco de calote do Brasil recua com as expectativas de aprovação da PEC da Previdência pelo Congresso Nacional, o que alimenta a euforia do mercado acionário. É mais um sinal de que o Brasil vai deslanchar após a aprovação final da reforma previdenciária. Falando na reforma, o jornalista João Ferreira destacou em suas redes sociais a importância de celebrarmos a aprovação da reforma, que jamais seria aprovada sem a pressão das ruas. Não sabendo ser impossível, foi lá e fez. Ainda que falte aprovação em segundo turno, ainda que haja mudanças, é preciso celebrar. Tentada e sonhada desde os tempos de FHC, motivo da compra de votos pelo PT no Congresso Nacional ainda em 2003, no Mensalão, a reforma da Previdência saiu graças ao governo Bolsonaro e, mais importante, a conjuntura criada por nós, sociedade civil, que elegeu e cobrou deputados comprometidos com a agenda da reforma. Nunca antes na história deste planeta, cidadãos foram às ruas defender a mais impopular das reformas. Fosse um governo de esquerda com alguma pauta progressista, isto seria alardeado e comemorado 24 horas por dia. Acontece que, tal como Trump nos Estados Unidos, quem está no poder não faz parte da roda de amigos. Bolsonaro é como santo de casa, não faz milagre. E não exagero, a aprovação desta reforma num país subdesenvolvido, com índices de analfabetismo chocantes e nossos velhos políticos, é algo que foge do campo racional. Seria válido chamar o Vaticano. Que esta reforma seja a primeira de muitas, não só o mercado agradece, mas o bom senso e o futuro, filhos e netos deste país, idem. Governadores dos estados mais pobres do Brasil e políticos esquerdistas, em mais uma demonstração de que colocam interesses pessoais acima, inclusive, de seus próprios eleitores, fizeram o impossível para que o óbvio não fosse feito: um crime. Ao lado do paciente morrendo de febre, jogaram o Tilenol pela janela e ainda posaram para as câmeras de suas redes sociais abandonadas como supostos heróis dos mais pobres. Estes políticos passarão, a reforma e seus benefícios ficarão como Sérgio Moro e sua coragem em tempos sombrios. O que passa são os verdevaldos e seus interesses escusos mesclados com a mais vil covardia, pois atentam contra um país onde a justiça é tão rotineira como o cometa Halley e o fazem camuflados de paladinos sociais. Por falar em coragem, a imprensa tivesse o mínimo de humildade, reconheceria o feito histórico do atual governo. Governo, claro, com seus problemas, seus solavancos, tropeços e tiros no pé, como qualquer outro no mundo. Depois de 13 anos sendo saqueados por uma quadrilha organizada, estamos no lucro.
Sabem os jornalistas mais inteligentes da urgência visceral que esta reforma outrora impossível carrega. Com esta aprovação, no 6º mês de governo, sob bombardeio ininterrupto da oposição, dos intelectuais, dos órfãos de Rouanet e similares, com fogo amigo, sem o toma lá da cá, Bolsonaro, goste ou não, conseguiu o impensável. O Congresso, sem a pressão das ruas e do Planalto, jamais teria feito este movimento. Jamais. Quem pensa o contrário deve tratar de perder esta ingenuidade. O cenário atual, se Haddad fosse nosso presidente, seria o de Renan Calheiros, ex-ministro de FHC, em seu ápice de poder. Um Congresso refém, não das ruas e das redes, mas de propinas e de um projeto autoritário de poder. Mais uma vez, a sociedade civil brasileira derrubou as cartas marcadas da mesa. O país amadureceu. Falta muito, claro, mas é preciso comemorar a troca de um iceberg de roubalheira por um norte na bússola. Hoje, praticamente aprovada a reforma da Previdência, o presidente homofóbico, fascista, racista, misógino, graças a seu peculiar trato político, viabilizou um futuro de presente para a turma lacradora do ele não. Ainda que ninguém admita publicamente, o feito histórico é simples assim. Não poderíamos esquecer do projeto anticrime do ministro Moro. A economista Maria Cristina Pinotti destacou a importância da aprovação do pacote anticrime em conjunto com os pacotes propostos por Paulo Guedes, ministro da Economia. Os dois pacotes são imprescindíveis, não adianta separar um do outro. Há evidências empíricas que o combate à corrupção e o desenvolvimento econômico andam juntos, disse ela, e continuou. É ilusão imaginar que seja possível fazer o país crescer de maneira sustentada sem reduzir sistematicamente a corrupção. Se não fizermos isso, a economia vai continuar tendo voos de galinha até o fim da vida. Maria ainda citou o exemplo italiano, a Operação Mãos Limpas, que sofreu um processo de esquecimento geral em 1990, causado por uma descrença no poder judiciário, e como consequência teve o escalonamento da corrupção. A economista questionou: a descrença no judiciário fez a corrupção ficar mais forte na Itália. É isso que queremos para o Brasil? Essa pergunta deveria ser enviada a cada ministro do STF. Rapidinhas. Recentemente nomeado por Bolsonaro, o novo presidente do BNDES, Gustavo Montezano, já começou a mostrar serviço. Em uma apresentação interna, disse que pretende explicar a caixa preta do BNDES na semana 8, ou seja, em 2 meses. Na lista de metas, Montezano promete ainda acelerar a venda de participações acionárias do banco, devolver 126 bilhões de reais ao Tesouro, aumentar a qualidade de prestação de serviços e apresentar um plano trianual. Em outro ponto da apresentação, o presidente do BNDES expôs ainda a mudança de foco que pretende fazer na concessão de crédito para obras de saneamento e infraestrutura. Agora, quem não havia entendido, sacou por que Bolsonaro chutou o Levi do cargo. O militante político de extrema esquerda, travestido de jornalista, esteve no Senado para defender seu site extremista e dizer que não entregará seus arquivos e celulares para a polícia, pois, segundo ele, isso só acontece em países autoritários. O fanático esquerdista, que já deveria ter sido preso, falou um monte de asneiras para meia dúzia de senadores, maioria esquerdistas que não tinham nada para fazer e foram bajular o adorador de criminoso presidiário. O Congresso Nacional está correndo para garantir um aporte no fundo eleitoral. Se tudo andar como desejam os congressistas, o valor atual de 1 bilhão e 700 serão acrescidos de mais 2 bilhões de reais. O dinheiro que sai do bolso dos contribuintes será gasto nas eleições municipais do próximo ano, quando serão eleitos prefeitos e vereadores. O fundo eleitoral foi criado após o Supremo Tribunal Federal proibir doações de empresários para as campanhas. Ele é bancado com recursos públicos do orçamento da União, que se cacifa com os impostos pagos da sociedade, ou seja, pura sacanagem. O
O Foro de São Paulo se reunirá nos próximos dias 25 a 28 de julho. De acordo com militantes dos partidos socialistas, a pauta principal são as eleições municipais no Brasil para 2020. Entretanto, a disputa terá um tom bastante diferente do que ocorreu nas últimas eleições. O principal partido de esquerda do Brasil, PT, estará bastante desidratado devido aos escândalos de corrupção envolvendo boa parte de seus políticos. Segundo diversos analistas políticos, a grande disputa das eleições de 2020 estarão limitadas entre os apoiadores de Bolsonaro e os partidos de centro. A expectativa é que o PT não vença em nenhuma das capitais. No Centro-Sul, por exemplo, o PT não terá forças para manter o seu executivo municipal. Caso as previsões se confirmem, Cuba e Venezuela entrarão numa crise ainda maior. O motivo da crise crescente é o fim da drenagem de recursos brasileiros para o mantimento das ditaduras amigas.